Fala aí, pessoal, tudo bem? Vou falar hoje sobre uma matéria, ela não é tão simples, mas também não é esse bicho-papão todo que vocês acham que é. Olha só, a gente vai falar sobre geometria molecular. E aí, para você falar de geometria, a primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça, eu tenho que saber quantas nuvens eletrônicas um átomo tem ao seu redor. Então, assim, quando você tem uma molécula, você tem que saber quem é o átomo central, né? O átomo que fica ali no meio da molécula, e aí tem os átomos que envolvem essa molécula. Esse átomo do meio é o átomo central. Quantas nuvens eletrônicas ele tem? Aí você pode perguntar assim, ué, mas eu nem sei o que é nuvem eletrônica. Tudo bem. Aí eu vou te mostrar aqui, ó. O que é nuvem eletrônica? Um par de elétron livre é nuvem eletrônica, ó. Isso aqui é um par de elétrons. A gente já vai chegar nas moléculas ali. Uma ligação simples é uma nuvem eletrônica. Aqui, ó, ligação simples. Aqui não tem nenhuma, ligação tripla. Mas uma ligação tripla também é uma nuvem eletrônica. E uma ligação dupla também é uma nuvem eletrônica. Então, assim, independente da ligação ser simples, dupla ou tripla, conta uma nuvem. E o par de elétron livre conta uma nuvem. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é montar a molécula. Aí, como é que você raciocina para montar a molécula? Gente, normalmente, não existe uma regra fixa, porque você vai ter sempre várias exceções, mas normalmente, quem aparece menos na molécula é o elemento central. Então, ó, CO2, carbono é o elemento central. SO2, enxofre é o elemento central. H2O, oxigênio é o elemento central. Então, ó, você vê que aqui também tem oxigênio, nem por isso ele foi o elemento central. O elemento central é quem aparece menos vezes. Isso não é regra, gente. Mas você sempre tem que raciocinar dessa forma, que normalmente você acerta. Então, ó, carbono e cloro. Carbono é o elemento central. Então, feito isso, você pega os outros elementos que estão ligados ao seu elemento central e distribui de modo que eles fiquem com a maior distância possível. Então, ó, eu tenho dois oxigênios, um de um lado, um do outro. Dois oxigênios, um de um lado, um do outro. Dois hidrogênios, um de um lado, um do outro. Fez isso, agora você tem que raciocinar em cima das ligações. É sempre assim, ó. Onde é que esse cara está na tabela periódica? Está na família 4, na família 14, a antiga 4A, ele tem 4 elétrons. Está na família 5A, hoje a família 15, 5 elétrons. Família 6A, 6 elétrons. Família 7A, 7 elétrons. Se ele tem 4 elétrons, ele precisa fazer 4 ligações. Se ele tem 5 elétrons, ele precisa fazer 3 ligações. Se ele tem 6 elétrons, precisa fazer 2 ligações. E se ele tem 7 elétrons, precisa fazer uma ligação. Por quê? Porque todos eles querem ficar com 8 elétrons na última camada. Então, esse é o raciocínio. Aí, olha só. CO2. Botei o carbono, botei um oxigênio, botei outro oxigênio. Então, tem coisas que você vai ter que saber. Não tem como fugir. Provavelmente, não vai ter número atômico para você distribuir para saber quantos elétrons o cara tem na última camada. Mas na tabela, você pode olhar a tabela, ó, esse cara é família 14 e esse cara é família 16. Então, esse tem 4 elétrons e esse aqui tem 6 elétrons. O que tem 4 elétrons precisa fazer 4 ligações. O que tem 6 elétrons precisa fazer 2 ligações. Ó. Eu fiz uma dupla aqui e uma dupla aqui. Então esse cara ficou com 8, que ele está fazendo. Ele tem 6, ficou com 8. Esse cara aqui tem 6, ficou com 8, porque fez 2. Os 2 elétrons do carbono aqui estão com ele também agora. Por que eu não coloco os elétrons do oxigênio em volta dele, já que a gente tem que colocar todos os elétrons ali? A fórmula teria que ser eletrônica. Porque só me interessa os elétrons do elemento central. Só os elétrons do elemento central que eu coloco ali em volta para eu saber quantas nuvens vai ter. Então, o número de nuvens é em relação ao elemento central. Pessoal, se eu tivesse que avaliar esse cara, ele tem 2 nuvens eletrônicas. Ah, mas aqui não é uma ligação dupla. Problema. É uma nuvem. E aqui, mais uma nuvem. Então, se ele tem 2 nuvens, ele é linear.
Ponto. É só isso. Ó. Esse cara aqui é linear. Aí a gente vem para cá. Mesmo raciocínio. Botei o enxofre no meio porque ele aparece menos e eles são da mesma família. Peguei os elétrons. Quantos elétrons o enxofre tem? 6. 2, 4, 6. Só que esse aqui fez uma dupla com oxigênio. Por que que esse aqui não fez? Porque se eu preciso de 8, quando ele fez essa dupla aqui, ele, o enxofre, atingiu os 8 elétrons. Esse oxigênio aqui também atingiu os 8 elétrons, que ele tem 6 também, que a gente não precisa colocar. Esse aqui não atingiu ainda. O que que ele fez? Hoje, antigamente era indicado com uma seta, agora não é mais. Então esse oxigênio ele só se aproximou aqui dessa dupla ligação. Ele está fazendo uma ligação aqui, mas usando só o par eletrônico do enxofre. Então, ó, quantas nuvens eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3. Quantos ligantes eu tenho? Quantos átomos estão ligados ao átomo central? 2 átomos. Então eu tenho 3 nuvens e 2 átomos. De acordo com a tabela, se eu tenho 3 nuvens e 2 átomos, você nem precisa raciocinar isso, mas, porque o simples fato de você gravar, você já te atende. Mas por que é angular? Porque esse par eletrônico empurra essas ligações aqui para baixo. Então, quando ele empurra essas ligações para baixo, ele forma ângulo. Então, quando eu tenho 2 ligantes e 3 nuvens, eu sou angular. Então, a geometria desse cara, angular. Olha aqui, ó. A água. Botei o oxigênio como elemento central, distribuí os meus hidrogênios. Fiz as ligações. Hidrogênio só faz ligação simples. Ele só precisa de um, porque ele tem um e ele só tem a camada K se estabiliza com 2. Então, ó, 1, 2. Quantas nuvens eu tenho ao redor do meu átomo central? 1, 2, 3, 4. 4 nuvens. Quantos ligantes? 2 ligantes. Angular. Olha aqui. Quantas nuvens? 1, 2, 3, 4. Quantos ligantes? 1, 2, 3, 4. Tetraédrica. Pessoal, então é mais ou menos assim que a gente resolve esse tipo de exercício. Eu vou fazer mais um vídeo com mais opções, né, com mais estruturas, para fixar melhor na mente de vocês. Tá bom? Um abraço.